Tudo bem, pessoal? Hoje a nossa aula será de geografia. Vamos dar continuidade aí falando das atividades econômicas ativas do nosso país. É o que dá lucro aí, que faz o nosso país girar financeiramente. Então está aí dividido em 3 etapas, que é o setor primário, secundário e terciário. E hoje nós vamos falar especialmente do setor primário, uma parte dele, porque ele também é dividido aí por fases e situações, tá bom? Então vamos para a nossa leitura. A produção de qualquer coisa, que venha a atender às necessidades humanas, ou seja, coisas que são produzidas para as pessoas, tem início com o aproveitamento dos recursos naturais, ou seja, tudo que nós utilizamos dentro da nossa casa, na nossa vida, é através da natureza, certo? Então começa lá no setor primário. Aqui tem um esquema para vocês observarem. O setor primário, ele é baseado em quê? Na matéria-prima, na retirada dessa matéria da natureza. Pode ser madeira, pode ser minério, pode ser qualquer coisa que venha da natureza. E depois, tudo que for retirado ali, né, passa por um processo de industrialização. Ele precisa o quê? Tudo que é retirado vai ser transformado em algo, né? Então, aí vem para esse setor aqui, que é o secundário, onde tem ali as indústrias que vão produzir ali objetos, mercadorias que serão levadas para o setor terciário, que é o comércio, que chegam onde? Nas lojas, nos mercados. Então, tudo que foi produzido aqui é levado aqui para as lojas, né? Comércios, e também se encaixa nesse setor terciário os serviços, que é o transporte, né? As escolas, que também é um serviço que a pessoa vai lá e paga, né? Por aquela atividade. Ao médico, que também se encaixa aqui, o dentista. Então, tudo se encaixa aqui, ó, no setor terciário que eu acabei de citar, tá? Mas nós vamos hoje falar especialmente do setor primário. Então, por isso, vamos começar nosso estudo sobre as diferentes relações do homem com a natureza, entendendo o que são e como desenvolvem-se as atividades do setor primário, que começa aí com o extrativismo. Extrativismo é uma palavra que vocês vão ouvir muito, que é o quê? Extrair, retirar algo da natureza. É uma das atividades mais antigas realizadas pelo homem e consiste em retirar os recursos naturais para serem utilizados tanto para o consumo próprio, como faziam lá os homens antigamente, os índios, né? Quanto para comercializá-los, que é o que fazemos hoje em dia. São exemplos a coleta de frutas e alimentos, a caça, a pesca, a utilização de pedras, cipós, folhas e palhas para confeccionar utensílios domésticos como cestas, redes e demais artefatos. Os indígenas que habitavam e habitam o nosso país e outros povos com diferentes culturas ainda sobrevivem apropriando-se dos recursos naturais disponíveis na natureza. Então, está dizendo aqui que alguns índios que vivem em aldeias ou alguns povos aí, né, mais reservados, eles ainda se utilizam desses recursos da natureza. Ou seja, eles não vão ao mercado, diretamente à loja, certo? Então, eles extraem, né? E dali eles produzem o que eles precisam. Objetos criados pelo homem a partir dos recursos coletados, como a pedra, o cipó, madeira e diferentes fibras, que aqui no caso são as armas que eles utilizavam, enfim. E aqui são os artefatos, que são os chamados artesanatos, feito à mão, né? O extrativismo pode utilizar como fontes os animais, vegetais ou minerais, como ilustra o quadro seguinte. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o extrativismo. Lembrando que extrativismo é tudo que eu retiro diretamente da natureza. Então, aqui exemplos de mineral. Nós temos a extração do ouro, que é o garimpo, e a extração do carvão. Então, os dois aqui são minérios, certo? É um tipo de extrativismo.
Agora aqui o extrativismo animal, a caça e a pesca, que nós temos então o homem caçando aqui o animal, dali ele utiliza a carne, a pele, enfim. E aqui a pesca, certo? Que também serve como alimento. Vegetal. Tem a extração do látex, que é um dos exemplos aqui. O vegetal também tem inúmeras formas aí de ser extraído, tá? Então, aqui nós temos 2 exemplos, que é a retirada do látex, que é feita a borracha, e aqui a extração da laranja, que pode ser feita aí geleia, sucos, enfim. E também tem outras frutas, verduras que se encaixam aqui no extrativismo vegetal, tudo bem? Conforme o aproveitamento que será dado pela sociedade à extração desses recursos, a atividade extrativista pode ser classificada de 3 maneiras. Então, dentro do extrativismo, ele pode ser dividido em 3 etapas aí, tá? 3 formas. Então, aqui temos a coleta, o extrativismo em forma de coleta, o extrativismo em forma de atividade econômica complementar e o extrativismo em forma de escala industrial. Certo? Vamos conhecer cada um agora. O extrativismo de coleta são aqueles recursos naturais que são utilizados para consumo próprio. Então, o homem vai lá, retira para o consumo dele. Ele não vai vender, ele não vai produzir nada assim para ser vendido. Tudo que ele produzir com o que ele retirou é para o consumo da própria família, tá? Por exemplo, aqui eles estão colhendo aí maçãs. Então, é para ser vendido? Não. Esse daqui é o extrativismo coleta, onde eles vão produzir aí, ó, geleia, suco e também a própria fruta, né? Consumir a própria fruta, que é o in natura. Então, aqui, ó, doces, geleias e compotas à base de maçãs consumidos pela família. Então, esse é o extrativismo de coleta, tá? Que a família planta, colhe e consome só para ela ali o consumo, tá? E temos o extrativismo complementar. Esse daqui já é uma escala um pouco maior. Os recursos são utilizados para consumo próprio e obtenção de renda também. Então, eles já colhem o produto para consumir e também para produzir ou vender. Para essa finalidade, os produtos são confeccionados ou embalados para venda. Então, aqui nós temos o exemplo de castanha do Pará, que ela é vendida e comercializada, tá? Aliás, ela é vendida a comerciantes que a exportam para o mundo todo. Então, tem aqui as pessoas, né? Aqui está o extrativismo do recurso, eles foram lá, extraíram, estão limpando para quê? Para vender para as indústrias. Já é uma escala maior, certo? De produção aí. Então, aqui mostra, mulheres e crianças da família são quebradas de babaçu, de cujo caroço é feito um óleo vegetal utilizado em satélites. Então, já tem aí uma finalidade, né, para essas sementes. E, por final, aqui, né, que o extrativismo é dividido em 3 etapas, temos o industrial. O industrial, a escala dele de produção é ainda maior, tá? Porque aqui não é para consumo próprio de forma alguma, é realmente só para renda, para obter lucro. Então, realizado por empresas que utilizam alta tecnologia para extração de minérios, de combustível fósseis e de madeira em grande quantidade. Então, podem observar aí que a quantidade é bem grande mesmo. A madeira retirada em grande quantidade de muitas regiões do Brasil é utilizada, entre outras possibilidades, na produção de papel, móveis e casas, o que tem provocado a destruição de grandes áreas florestais, certo? Infelizmente, né? Para o homem ter aí o seu lucro, ele devasta a natureza, que é a que mais sofre. Então, aqui nós temos outro exemplo de extrativismo industrial, que é a mineração, né? As mineradoras extraem dos solos minérios utilizados em vários setores da economia, porém, como mostra a imagem na mina de ferro do Vale.
Isso daí causa grande destruição no solo, porque é retirado em grande escala e tem uma poluição gigantesca aí nos rios que estão próximos ali, né? Entre outras catástrofes que acontecem. Bom, então agora chegamos também na agricultura, que também, além do extrativismo, faz parte do setor primário, ok? Então, nós falamos até agora de extrativismo. O extrativismo ele é dividido em 3 etapas aí, certo? A coleta, a complementar e a industrial. E agora vamos falar da agricultura dentro do setor primário. A atividade agrícola é praticada em todos os países do mundo e é, sem dúvida, a mais extensa, ou seja, grande, e a mais antiga, já que ela produz os alimentos básicos para a sobrevivência humana, desde lá dos nômades, né, que começaram a perceber que poderiam plantar e se fixarem. É antigo mesmo. A agricultura define-se como a atividade de cultivar o solo e constitui-se em várias etapas de trabalho. Temos aqui cultivar a terra, que é o quê? Afofá-la, arar, acrescentar-lhe nutrientes para torná-la mais fértil, que é o adubo, né, adubá-la, e jogar-lhe as sementes e cobri-la, que é o semear. Ou plantar pequenas mudas já bem crescidinhas, né, e molhar o solo, que é regar ou irrigar. Então aí, para a agricultura, nós temos um preparo com a terra. Começou aí, né? Em deixando ela fofinha, aí a gente tem que cuidar daquela terra, adubar para que ela fique forte, nutrida, para depois jogar a semente ou plantar a mudinha para que aquele vegetal ali cresça forte. E não esquecer de jogar água, né? B. Limpar o terreno, depois que você fez tudo isso, tem que estar sempre limpinho para não vir aqueles matos para crescer junto e atrapalhar, que são as chamadas ervas daninhas, né? E controlar também os insetos, pragas que prejudicam a produção principal. C. Tirar da terra o produto, que é depois que cresceu, a gente cultivou a terra, plantou, cresceu, a gente vai o quê? Colher aquilo ali, né? E finalmente vai ser armazenado, né, de forma adequada para que não estrague, tem produtos que precisam ficar longe da luz do sol, enfim. Pode-se observar a partir das ações anteriores que o trabalho rural não é fácil, é algo difícil, árduo, precisa ter paciência, né? Por isso foram criadas novas tecnologias para minimizar esse serviço, facilitar esse serviço, como algumas ferramentas, né? Das mais singelas, né? Que são aí as enxadas, uns ancinhos. Ancinhos são aqueles rastelos, tá? E instrumentos de corte, como facão, foice, enxada também, que se encaixa aí como corte, tá? E equipamentos sofisticados, né? Porque hoje em dia nós temos a tecnologia e tem tratores, semeadeira, colheitadeiras, seletores de grãos e entre outros, né? Que ajuda muito aí na nossa agricultura de hoje em dia, atualmente. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de ferramentas manuais, que são as mais tradicionais, as mais antigas, até as mais atuais, mais modernas, né? Hoje em dia existem tratores que têm até computador dentro, tem ar-condicionado dentro da cabine do trator, enfim, bem moderno aí. Além de produzir alimentos, a agricultura fornece matérias-primas também. O que é matéria-prima? É o material que a gente retira da natureza e vai ser transformado, que serão utilizados em várias indústrias para a de produção do etanol, que é a cana, né? Retira a cana para fazer o álcool. O diesel, que é feito através da mamona, que é também um fruto, um vegetal, umas bolinhas. Na construção, que é utilizado, que é a madeira, e em medicamentos, que são plantas medicinais, que há várias aí também, né? Muitos países têm sua riqueza baseada na venda, ou seja, exporta o que produz, manda para outros lugares, de produtos agrícolas para os países que os utilizarão para a produção industrial. Você já viu que durante muito tempo o nosso país dependeu somente da venda do açúcar para a Europa? Lá quando os portugueses vieram, né, começaram a produzir o quê? A cana-de-açúcar aqui, plantar.
Aqui, aí eles fizeram os moinhos, produziram ali a cana e produziram ali o açúcar da cana que era retirado e esse açúcar era levado para onde? Para a Europa. Não ficava totalmente aqui no Brasil, porque era o que dava lucro para eles. Então a exportação é isso. Produz num país e vende para outro, tá? A agricultura atende, assim, a dois importantes interesses aí, a subsistência e o comercial. Vamos ver o que é cada um agora, tá? Na verdade, nós vamos ver nessa aula só o de subsistência. O comercial a gente vai deixar para outra aula, que senão fica muito longo o vídeo, tá bom? Então, subsistência, vamos ler o que é, do que se trata. Utiliza o sistema tradicional ou extensivo, caracterizando-se por produzir diferentes produtos em pequenas áreas cultivadas por pequenas famílias, por pessoas da família, com a utilização de instrumentos e técnicas ultrapassadas, como a queimada, que obtém-se baixa produtividade, comprometendo o sustento daqueles que nela trabalham. Então, está falando aí que a agricultura de subsistência é aquela de consumo próprio, só que são famílias pequenas. Como eu mostrei lá no comecinho, tinha um senhor e uma criança colhendo ali maçãs, tá? Então, por que sistema tradicional? Porque eles utilizam ferramentas simples, eles não têm maquinários, nada assim, como eu diria, avançado. Então, é tudo muito manual, muito na força ali, né, do corpinho deles mesmo. Então, essa produção, ela sai grandiosa? Tem como produzir bastante? Não, então é uma produção pequena, para consumo próprio ali, só da família. O desgaste do solo leva muitas vezes as pessoas a se mudarem de um lugar para o outro, que é a agricultura itinerante. Por quê? Essas pessoas não têm muitos recursos para cuidar do solo, elas conseguem plantar tudo, só retiram do solo, não conseguem tratar daquela terra. Então a terra vai ficando o quê? Pobrezinha. Se a gente só planta e tira e não cuida dela, não aduba ela, o que acontece? Ela fica pobre em minerais. E aí a produção não é mais rentável. Dá pouquinho, então aquele solo fica pobre. Aí as pessoas saem daquele lugar para poder plantar em outro, né? Um solo mais rico, que dê ali uma produção maior. Aqui no Brasil, essas áreas são chamadas de roças, mas essa forma de agricultura aparece em vários países da América Latina, na África e Ásia. Então, nós estamos vendo aqui, né? Olha aqui, fala um pouquinho, ó, roça, ou agricultura de subsistência, que é o que a tia Paula acabou de falar. Observe os tipos de alimentos e a participação de todos os membros da família. Então, nós temos aqui o que? Eles têm ali um sítio, uma fazenda e eles produzem para o consumo próprio, né? Só que como ali é muito simples, eles não têm ali uma tecnologia avançada e nem algo assim para poder investir no solo, não tem um dinheiro a mais para investir no solo, então acaba empobrecendo o solo também. Bom, deu para entender? Então, essa é a agricultura de subsistência, de consumo próprio da família. E a gente continua num próximo vídeo sobre ainda o setor primário. Beijão em vocês aí!